Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio aí do nosso podcast Papo Legal. Everton Cavazana aqui comigo para falar hoje. Na verdade, a gente hoje vai vir reafirmar um tema do qual a gente já tratou aqui, né? Que é a importância do estágio como isso é importante na vida do estudante de direito. Então, como a gente aqui vocês têm que provar, né, que é verdade o que a gente está dizendo, nós trouxemos aqui um aluno para falar sobre a importância do estágio na vida dele. Então, trouxemos o nosso aluno, o Micael Marlon Moreira da Silva, que está no último ano da faculdade aqui no Unisalesiano, para falar sobre como esse estágio foi importante na vida dele. Obrigado, Micael, desde já, pela tua presença. É um excelente aluno, né? Então, alguém extremamente gabaritado para poder falar a respeito disso. Sei do teu chefe também, que ele sempre te elogia, o que é difícil, porque para arrancar um elogio do teu chefe não é fácil, não é? Sinal que você merece mesmo, e pra gente é uma honra. Obrigado aí por você dispor do seu tempo de estar aqui com a gente, tá bom? Tá bom. A honra é toda minha, né? Primeiramente por estar aqui, ser convidado por vocês, professores, né? Eu acho que o estágio é muito importante, né? Abordar sobre esse tema, falar sobre ele, né? Eu iniciei meu estágio no Fórum de Birigui, né? No Poder Judiciário, que foi no anexo fiscal. E lá eu fiquei 5 meses estagiando, né? Mas lá a gente vê mais processo físico do que digital, né? Porque a maioria é sobre execução fiscal, que fala também sobre a Procuradoria, Fazenda Nacional. Aí depois esses 5 meses, eu comecei a estagiar no gabinete da 2ª Vara Civil, com o Dr. Lucas Gajardoni, que foi indicação da Maria Fernanda também, que estagiou com ele, que é da minha sala. E lá eu comecei a notar a diferença de como funciona o processo. Que na faculdade a gente tem aula prática também, a prática civil, penal, empresarial. E, inclusive, a gente teve uma excelente aula de prática civil também, com a professora Cibele, hoje coordenadora. E lá, vendo o processo, como funciona na esfera civil, a gente vê o corpo dele inteirinho, começando com a petição inicial, a contestação, aí vem a réplica, aí também tem a fase também, a parte de provas também, né, que é para saber para ter a certeza, né, para fazer um julgamento, mas isso a gente vai estudando o caso. Você começou, só cortando, você começou quando, Micael? Você começou a fazer estágio em que ano da faculdade? Só pra gente pegar. Comecei no meu 4º ano. No 4º ano? O 3º ano. Terceiro? E aí no terceiro você foi pro anexo? Foi pro anexo fiscal. Aí depois você foi pra civil? Aí depois eu fui pro gabinete da 2ª Vara Civil. Ah, entendi. E a gente consegue observar, Micael, na prática, pontos dos quais a gente não encontra em sala de aula. Sim. E por mais que essa informação aconteça, né, é importante o estágio, porque alguns pontos algumas pessoas não acreditam nisso. Sim. E você está aqui justamente para falar para os nossos alunos, né, que por detrás de uma sala de aula, né, fora de uma sala de aula, também existe um conhecimento. Existe. Né? E esse conhecimento é importante, não é isso? Sim, é importantíssimo. Hoje, assim, a gente olha a área civil. Muita gente fala assim, eu gosto mais de penal do que civil. Sim. Aí que lá, é normal, né? Que é normal. Diga-se de passagem, né? O cara que não gosta de penal, boa gente não é, né? É uma mera ignorância, né? Entre nós. Mas também lá na área civil, a gente também se depara com áreas tipo de fraude, né? Que ocorre bastante, né? Na caso de empréstimo consignado. Consignado, RMC. Muitas das vezes o autor, né? A autora pega por meio de uma pessoa que está lá induzindo, acaba assinando um contrato sem ter conhecimento do que está fazendo. E tem também aquelas pessoas que fazem o contrato de fato e depois alegam que não fez, né? Mas aí vem aquela biometria facial que prova, né? Que ela pegou, fez e isso é difícil. Mas o que chama a atenção, Micael, é o seguinte. Você conhece o código. Você conhece o texto processual, da norma processual. Mas ao lado tá o processo físico, ou muitas vezes virtualizado, ou seja, ali você observa fatos, não é? Sim. E essa integração que é importante, né? Que a gente precisa ter esse devido compasso, né? De falar, tudo bem, o código fala que o próximo ato do processo é o ato X, mas tá aqui o ato X na minha frente. Então é isso que as pessoas precisam entender, né? Sim, correto. Muitas das vezes também o processo pode ser julgado antecipadamente, né? Sim. Igual no caso de revelia e tal, né? E assim,
tem bastante processo assim lá. Mas tem muitas das vezes que tem que seguir o pé da letra, conforme está no código. Mas nem sempre é assim também, dessa forma. E você, agora pensando no estudante, você se sente mais preparado depois de um estágio, mais seguro? Sim, com certeza. Me sinto mais seguro, mais preparado. Porque antes, dentro da faculdade mesmo, a gente aprende bastante. Parte teórica, prática. Mas lá você vê o dia a dia, né? A vida real das pessoas, né? Como acontece de fato, né? E o próprio desenvolvimento, Sim. né? Então, a forma de você lidar com o código passa a ser uma outra forma, né? No dia a dia com seus colegas passa a ter uma outro perfil, né? Sim, tem uma outra visão também. Uma outra visão. Ô, Micael, fala uma coisa. Você... hoje está até mais fácil, né? Porque hoje você consegue ver... Você tem acesso, né? Jurisprudência antigamente, né? Você tinha que pesquisar na RT. Revista dos Tribunais. Primeiro você vai para o índice, lembra? Exatamente. Você tinha livros, índice. Depois... Compromisso de compra e venda, página tal. Isso, aí você ia para o livro... Pois Agora hoje não, você digita lá no site do tribunal. Não tem graça nenhuma. Né? E você vê isso hoje muito. Você consegue hoje visualizar a facilidade assim de pesquisar. Tá mais fácil para o estagiário hoje, não tá? Sim, hoje tá mais fácil. Entra no site do tribunal. Realiza pesquisa. Realiza as pesquisas também. É doutrina, né? Pela internet. No passado, acredito que no tempo de vocês sim, né? Não falando que vocês são mais velhos, né? Só o Everton. O Everton, né? Mas naquela época era tudo físico, né? Exatamente. Era mais complicado, né? Pra vocês, né? Agora hoje não, é mais fácil pra gente pegar, estagiar. E essa pesquisa, então, ajuda você também a pegar mais conhecimento. Sim, e ajuda também no desenvolvimento da faculdade, né? Antes eu tinha dificuldade para interpretar o texto. Hoje, conforme eu fico lá no gabinete, eu leio bastante. Então, eu consigo pegar um texto e ter mais facilidade para identificar onde está o problema, o que é que tem que fazer, qual a solução também. Algo que eu não tinha visão antes do estágio. Então, posso dizer que sem um estágio, para mim, esse processo seria mais demorado para eu conseguir aprender tudo isso que eu aprendi hoje no estágio. E, além do estágio, não voga só o estágio material, tipo assim, o aprendizado ali dentro, né? Também tem as pessoas que estão ali dispostas a te ensinar. Igual no caso tem... o Dr. Lucas, né, Gajardoni, que é um excelente juiz e professor também, né? Porque sempre que a gente tem uma dúvida, eu e os outros estagiários, a gente pergunta para ele dar uma aula, tipo, ele não só explica aquele ponto, ele vai explicando, tipo, passo a passo de como solucionar aquilo, né? E também sempre são dispostos o Carlos, o Diogo, que são os assistentes, a Fernanda, sempre estão ali para tudo. Qualquer dúvida, mesmo que seja mais simples, assim, que pode ser que seja besta, para eles não são. E ele explica por que tem que perguntar, para chegar numa solução. E nisso a gente aprende conteúdo que já aprendeu na faculdade, que não lembra. E lá eles estão aquela recapitulada e confirma aquilo que foi ensinado na própria sala de aula, né? Você reforça, né? Eu acho assim, não sei se eu tô certo nesse pensamento, Micael, você pode ajudar a gente aí, mas uma coisa é você pegar vou estudar processo civil. Uma coisa é você pegar o livro de processo civil do nada, abstrato, e começar a estudar. Sim. Outra coisa é você estar diante de um problema, ali no teu caso concreto, para resolver, e aí você precisa ir para a teoria. Sim. E aí, então, por conta daquele problema do seu caso concreto, você vai atrás da teoria para pesquisar, para ver a solução. Eu acho que quando você faz esse caminho, de um problema para uma solução, você não esquece mais aquilo ali. Não você esquece. Solidifica aquilo na tua cabeça, né? Quando você estuda só no livro, você esquece. Aquilo passa, né? Mas quando é um problema para o qual você estudou para resolver, você não esquece, né? É a mesma coisa que você estuda e depois chega aí alguém e explica aquilo, né? Sobre aquilo que você está trabalhando, né? Aí fixa melhor na mente, né? É a mesma coisa no estágio, porque toda hora a gente está ouvindo ali também, não só... Mesmo não perguntando, a gente está ali do lado da sala de audiência, do juiz, né? Aí você consegue ouvir, né? Você ouve ele falando sobre os casos, questão de família, sobre outros assuntos também, que nisso você vai ouvindo e você vai guardando. E se você tiver dúvida, também pode perguntar para o juiz depois, ou alguém ali ao lado, né? Sobre o que se trata, o que faz. Na maioria das vezes, você tem uma dúvida que, tipo, ali você pode sanar, né? Também. Ô, Micael, e esse estágio está despertando em você a intenção de seguir na advocacia ou já está te despertando a intenção de concurso? Isso te ajuda também? Ajuda também. Estágio? E sobre o meu tema também da minha monografia, vai ser mais ou menos sobre a área civil, né? Que vai ser sobre a responsabilidade civil decorrente do fato crime, né?
Aí você começou bem, cara. Você começou, né? Você começou, mas você derrapou no final. Vê que no final a paixão não saiu dele, que é o criminal. Você tá querendo fazer concurso ou tá eu querendo quero advogar? concurso também, Concurso, mas eu quero ter experiência de advogar antes pra ver como que vai ser também. Entendi. Tá, isso, o estágio tá te abrindo a cabeça para isso Sim, também. sim. E o outro ponto importante são as relações que a pessoa adquire com o estágio. Você falou que estava no anexo, né? É. Então vamos supor que você passe a trabalhar na condição de advogado e tem um processo lá no cartório do anexo. Você acha que você vai ter assim, um contato mais próximo ou um contato de descoberta? Claro que você vai ter um contato mais próximo. Você conhece as pessoas conhecem você. Então o estágio também te proporciona. Você trabalha com o juiz, amanhã ou depois você precisa conversar com o juiz, uma situação importante. Ele vai te dar atenção como todo mundo? Claro que vai dar atenção, mas por te conhecer essas relações do estágio, né, te proporciona abertura de portas, por que não? Né? Então, você consegue já notar isso, essa interação com o pessoal? Sim. É, porque quando você chega assim na porta do fórum, ali praticamente todo mundo já te conhece, Já te conhece. Porque você passa o corredor, é bom dia, boa tarde e tal. Então você tem aquele convívio, né? E nisso você tem que solidificar ali, né? Sim. Igual no anexo fiscal, eu sempre sou bem recebido lá, igual de vez em quando eu passo lá, vejo o pessoal, converso. E no gabinete, eu acredito que não vai ser diferente, né? Porque a gente tem aquele contato ali mais próximo ainda e não tem a mesma quantidade de pessoas, igual tem no anexo fiscal, né? Então, acredito que no dia da manhã eu sair, assim que terminar meu estágio, começar a advogar, tanto eu entrar na porta tipo, do anexo fiscal ou do gabinete de segunda vara civil, eles vão me receber como recebe qualquer outra pessoa, mas vai ter aquela diferença que eu fiz estágio lá dentro, né? Sim. Tá, e a importância Sim, também, é né? muito importante isso. É esse outro braço que o estágio te proporciona. E Né? além tem aquela disso, afinidade. E além disso, eu acho que o que você falou, muitas pessoas, eu vivi isso, eu era criança, quando se falava em fórum, né? Meu Deus, fórum, né? Aquela coisa, que fora, aqui só tem, né? Aquelas coisas assim, né? Meio preocupantes. Aí você vai quebrando o medo, né? Você já está na sala de audiência, você está lá trabalhando com magistrados, você trabalhou como estágio, está recebendo advogados, isso vai quebrando, às vezes a pessoa um pouco tem vergonha, é introvertida, isso vai ajudando também, né? Sim. Vai te preparando o terreno para a área jurídica, né? Você sabe como se portar numa audiência, né? Você sabe quais são as vestes que você adentra no prédio, né? Isso ajuda também, na minha opinião, como já preparativo, né? Para a sua carreira jurídica. Sim, inclusive a dúvida dos advogados que vão lá conversar com o magistrado também, pode ser uma dúvida minha futura. Exato. Que eu vou conseguir sanar através daquele conhecimento que eu obtive no passado, né? No tempo de estágio. Uma coisa que tudo aquilo que você ouve ali, né? Tudo aquilo que você nota no dia a dia vai ser importante na sua vida, né? Sim, com certeza. E esse é o ponto que o universitário precisa ter conhecimento. Porque muitas vezes existe aquela ideia, né? Eu vou encontrar tudo no livro. Amigo, você vai encontrar muita coisa no livro. Mas você não encontra tudo, né? Você não encontra. Você tem pontos dos quais o livro não consegue te explicar. E são fundamentais para a advocacia, são fundamentais para um concurso público, né? Sim. Então você conhece como a estrutura funciona por dentro. Acho que a própria... Você comentou aí a questão do processo, né? Quem nunca folheou um processo, ou até quem folheou, mas quem não conhece o funcionamento de um cartório no fórum, ele não sabe como é que o processo se movimenta lá dentro do cartório. Né? Verdade. Então, do tipo, o funcionário... Cadê o funcionário, né? Ele acha que vendo o funcionário que o processo vai andar. Não, às vezes o funcionário está trabalhando lá e por isso que o processo está andando. Sim. E aí você sabe, inclusive, eu já vi, por exemplo, algumas situações assim, o processo tá para ir para a conclusão, para a decisão. Aí atravessa uma petição. Esse processo volta para uma outra fila. Né? E aí ele não consegue entender, fala, mas por que esse processo não vai para decisão? Porque quando você peticionar, ele automaticamente volta na fila. O do meu amigo julgou antes por quê? Porque o seu amigo não praticou esse ato. Não entende esse funcionamento do processo, como é que ele faz para andar, né? E eu acho que até um estagiário que trabalha no cartório, vamos dizer assim, não é nem o do gabinete, o estagiário do cartório, ele já tem condições de entender isso. Por isso que às vezes eu falo para os alunos, é importante passar no cartório também. Com certeza. Porque você vai conhecer esse funcionamento. Inclusive, se você quiser fazer seu processo andar mais rápido, ou se você quiser fazer ele andar mais devagar. Exatamente. Tem as duas táticas aí, né? Sim, tem os dois lados, né? Pra aprender, né? Você tá há quanto tempo no estágio já? Eu tô há 11 meses. 11 meses. Bacana, né?
Não, vale a pena. O estágio a gente já falou aqui uma vez que é de extrema importância, né? Você, só para frisar, você começou no anexo, você trabalhou no cartório, é isso? No anexo. Então foi isso que o Marcelo falou, você começou a ver como é que o processo andava. Sim, é aquele, tipo assim, a gente mexe mais com os processos físicos, né? É tirando prazo, é assinando... Algumas coisas que são permitidas, por exemplo, né? tirando o prazo é uma maneira do processo andar, né? Você tem que ir lá olhar, isso aqui já deu prazo, tem que ver o que tem que ser feito. Tá? E outro ponto importante é essa alternância também de setores. Né? Eu acho que o anexo fez bem para você por um tempo, a vara civil está fazendo bem. Sim. E aí você tem até tempo para mudar, né? Para um outro. Você pretende mudar para um outro estágio ou não? Você pretende ficar lá? Eu pretendo continuar. Pretende continuar. Mas, claro, não fechando as portas para uma outra oportunidade para aprendizado, né? Claro. Sim. Mas ali, tipo, com o Dr. Lucas ali, cada dia é um aprendizado novo, né? E os processos, mesmo que tenha muitos processos parecidos, né? Nem todos são iguais. Sempre tem um fato diferente, questão de direito que a pessoa tenha mais do que uma outra pessoa. E o estagiário mostra, não sei se você sentiu isso, que o processo não é só um conjunto de papel, né? Você percebeu isso? Que ele tem vida, sentimentos, né? Propriedades. Você percebe isso hoje? Percebo bastante. Que não é só o autor falando, a parte contrária rebatendo, né? Tem muita coisa envolvida, não é? Tem muita coisa envolvida ali, né? Questão de até sentimento que, para ser juiz hoje em dia, a pessoa tem que... É difícil, porque você tem que ser totalmente imparcial, né? Aí você vai ver os processos ali, conforme eu falei antes, questão de uma senhora, tal, de idade. Ela entrou com uma ação, questão de empréstimo consignado, sendo que ela não fez. E ela recebe, tipo, um salário mínimo, com a aposentadoria, vende pão, né? Um exemplo, um caso assim, aconteceu, tal. E fizeram esse contrato e ela não sabe quem fez, e ela falou que não assinou, mas tem a assinatura dela, e através disso você vê, tipo, como pode comprovar se foi ela ou não. Aí você entende que tem que fazer uma perícia grafotécnica para ter certeza se foi ela ou não. Na maioria das vezes, você percebe que não foi o autor mesmo que fez. É algo que mostra que vem acontecendo muito casos assim também. Para as pessoas tomar cuidado também, né? Tá aí a importância, né? O processo tem vida, né? E por detrás de uma simples petição existe sentimento, existe ansiedade, né? Existe definição de vidas de algumas pessoas, patrimonial, sentimental, familiar. Então a gente tem que ter esse cuidado também. E é interessante também, completando o que eu vazando, é o seguinte, você está vendo assim que você está vendo porque o banco, no caso, só para pegar teu exemplo, ele vai defender a ideia dele, assim como a advogada dessa senhora também vai defender a ideia dele. Você está vendo o complexo de problemas, né, que existe, né? O estagiário, eu acho que ele consegue tornar mais palpável a situação, né? Não é só, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, o juiz disse, o Nilton que estava aqui, falou, julga isso aqui para mim. Julga, faz a minuta aí. Ele colocou um processo e falou, faz. Eu falei, como? Como? Não tem, né? Você se sentiu isso aí também? Sim. Como é que eu faço isso? Então, mas você não aprendeu no banco escolar? Pô, então julga isso, como é que eu faço isso, né? Eu nem sabia onde é que eu pegava o processo. Exatamente. Qual que é a ordem para ler, né? Eu nem sabia, eu vi na capa, vi os advogados na capa, né, atrás, né? Eu nem sabia, então isso você já consegue, né, decifrar. No primeiro dia meu de estágio, o Dr. Lucas pegou e falou, pega o processo, lê do começo ao fim, depois você me fala que você entendeu. Aí eu li, né, do começo ao final e expliquei pra ele o que eu entendi. Aí você agora tá percebendo que é totalmente diferente do que você vê na faculdade e tal, questão de teoria, livro. Sim, é totalmente diferente o processo. Inclusive hoje, eu já não começo pelo início, né, eu começo já meio que pelo final. Já pegou uma sede. Já peguei uma sede já. Né? Tem que começar pelo final pra entender já, e às vezes já, tipo, você desocupa muito tempo ali, né. Você falou uma coisa, Micael, que eu ia te perguntar isso, né, das dificuldades que o estagiário encontra, mas uma delas é isso aí e a vantagem que depois você vai ter no futuro. Você sabe exatamente naquilo que você precisa prestar atenção no processo. Né? Você sabe os pontos mais importantes. Eu lembro que quando eu entrei, eu ficava lá, eu ficava lendo o mandado de citação, o nome, endereço, quem que assinou. Um monte de carimbo lá, né, lendo a data. E também percebe que faz o processo ser mais demorado ainda, tipo aquelas petições enormes, com 30, 50 páginas, você vê assim e fala, poxa,
Nisso daqui, eu acho que umas 6 laudas já dava para resumir tudo já e pronto. No máximo. No máximo. Coloca um monte de doutrina, jurisprudência, então... E junta ainda mais um documento, já umas 50... Os mesmos documentos. Os mesmos documentos. Então, eu acho que essas coisas são interessantes que você traz pra gente, porque quando você for advogar, sua petição vai ser longa, né? Não, com certeza não. Você vai juntar documentos que já estão repetidos no processo? Também não, só os necessários, só mesmo ali. Não precisa, só trabalhar com os fatos. Os fatos e o que tá dentro dos fatos. Não precisa trazer um assunto totalmente diferente, igual acontece muitas vezes ali, né? Torna o processo muito mais objetivo. Isso é o estágio, cara. Né? Isso é o estágio. Não é outra coisa, é isso. E as pessoas precisam entender que é esse o ponto que elas precisam crescer, né? Sim, não ser prolixo. Sim, também. Você pega qualquer livro, manual de processo civil, requisitos da petição inicial, ninguém fala disso, né, Everton? Você já viu alguém falar assim, não, você tem que escrever de forma resumida, você tem que ser objetivo. Não. Fica falando dos requisitos da petição inicial lá. E você recomenda o estágio? Com certeza. Para quem está aí, recomendo a todos os alunos, e, inclusive na área de direito e qualquer área, porque ali você aprende algo além do que você vê na faculdade. Você vê uma prática, você vê vida de pessoas ali, né, que estão com problema tal, e quer solucionar, procura o Poder Judiciário para resolver esse problema. O estágio é fundamental para quem quer conhecer mais além da faculdade e a vida, prática mesmo, né? Do dia a dia, também, seja na área do anexo fiscal, seja no cartório ou no gabinete também. Na área civil e eventualmente na área penal, né? Se sobrar, né? Fazer o quê, né? Mas é interessante que você falou uma coisa que em nenhum momento ninguém falou aqui que tem que ser remunerado esse estágio, né? Porque o intuito do estágio não é a remuneração, é o conhecimento, né? Conhecimento, né? É o conhecimento que, se fosse o correto, sim, ajuda bastante. A gente paga a faculdade e tal, bom se locomover também. Mas se fosse ao inverso, a pessoa poderia pagar, porque o conhecimento que você tem ali não é nenhum curso assim, você aprende. Tanto você pode perguntar quantas vezes você quiser, não tem limite, todas as vezes vão te responder com a melhor forma possível. É verdade. Você paga para aprender na faculdade, mas não quer pagar para aprender no estágio. Exatamente. É isso aí. Mas é isso. Então, Micael, obrigado aí pela tua participação. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos os nossos estudantes aí, reafirmando uma coisa que a gente falou no episódio nosso aqui sobre a importância do estágio. Desde já, em nome do programa e do Papo Legal, agradeço você, parabenizo o teu chefe que eu conheço de longa data e sei da excelência que é ele enquanto juiz, enquanto pessoa e também enquanto professor. Já sabia dessa dedicação que ele tem com os estagiários dele, por isso que a gente até pensou em você aqui, porque ele também faz parte dessa construção sua como aluno, e eu tenho certeza que o teu futuro vai ser brilhante aí, em razão de todo esse aprendizado que você teve durante o teu estágio, tá bom? Obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Valeu. Abraço. É isso aí. Então esse foi mais um episódio aí do nosso podcast Papo Legal. Fiquem com a gente nos demais episódios. Até mais. Valeu.